Salmos 116, verso 12, um único verso que nós leremos. Diz assim o texto sagrado: que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós leremos mais uma vez, irmãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Pai, Ele me escolheu, Ele escolheu você, e Ele escolheu a todos para uma função na sua casa, para uma função no seu corpo. Você sabe que desde o menor dedo dos pés até ao alto da cabeça, nós somos repletos de membros. E assim é o Senhor. O Senhor, Ele continua convidando o homem e a mulher para fazer parte desse grupo, para fazer parte da fileira que naquele dia ouvirão a voz do Eterno. Assim como nós cantamos, né? Um abraço eterno a Ele darei. Então, talvez você possa ser um dedo desse corpo. Qual que é a responsabilidade do dedo? Talvez você é a orelha. Qual que é a responsabilidade da orelha? Dos olhos, dos dedos, das mãos, sei em que parte eu faço do corpo de Cristo. O que eu quero dizer essa noite, a importância é que eu faço parte, eu estou ligado no corpo que é Cristo, e a cabeça é Ele. Se Ele é a cabeça, temos que estar reto, caminhando em direção ao porto desejado, disse o salmista. E nessa noite, nós estamos neste lugar, onde estamos à mesa. Nessa mesa tem o pão e tem a água viva. Jesus, Ele disse, através do apóstolo Paulo, no capítulo 10, que escrevera aos Coríntios, lá pelo verso 3, ele disse que aquele povo que saíra do Egito, mais de 600 mil homens, entre animais, mulheres, crianças, e ele disse que essas pessoas, elas beberam, comeram da mesma comida, e que a pedra que Moisés bateu e jorrou água era o Messias, era o Rei da Glória, era aquele que viria para tomar a forma humana e quebrar as correntes, os laços e soltar aqueles que havia aprisionado. Eu estava cativo, você também estava no cativeiro, assim como o povo de Israel. No Salmo 126, eles chegam a dizer, no verso 3, grandes coisas fez o Senhor para conosco, por isso estamos felizes, por isso estamos alegres. E nessa noite, irmãos, nós que estávamos aprisionados, nós que bebíamos em outra água, nós que comíamos um outro pão,
Hoje nós temos sede, mas sede da vida eterna, sede da verdade libertadora, porque ainda o homem que foi lançado na ilha de Pátimo, o nosso irmão João Evangelista, ele escreve em João que se acreditarmos, se cremos no Messias, conforme diz as Escrituras, rios de águas correrão do nosso interior. Irmão, eu fico sempre meditando nesse verso. Mas por que esse verso diz? Se cremos nele como diz as Escrituras. Ora, então eu me pergunto, existe muitas pessoas que acreditam no Messias não como diz as Escrituras. Porque se você e eu, se nós acreditamos nele como diz as Escrituras, ficamos tranquilos, porque ele repreenderá o devorador, o destruidor, o migrador, a praga, a peste que às vezes tenta nos assolar dia a dia. E quem conhece a história do rei Davi vai lembrar que até mesmo antes que Davi subisse ao trono mais cobiçado do universo, que era o trono e que é ainda, muitos dizem coisas que eu não acredito, que o trono mais cobiçado é o trono de Israel, porque Jesus, ele nos dá aqui um respaldo, quando ele diz que muitos são chamados. Não são todos chamados, viu, Pedro? Não são todos. Aí você fica perguntando, mas por quê? Então quer dizer que umas pessoas... Não, ele disse que são muitos, mas poucos escolhidos. E você pode ser um escolhido em nome de Jesus Cristo. Como é que você sabe que você é um escolhido? É você se preocupando para andar na verdade que é Cristo. É você se preocupando para viver e andar nesse caminho que é Ele. Então logo então você fará parte de uma noiva eleita, remida pelo sangue da cruz. Então Davi, quando ele pastoreava as ovelhas de Jessé, ele vai dizer para o rei Saul, quando ele ia enfrentar o Golias, que as pessoas, os valentes, não de Deus, os valentes de Davi, nós temos que saber a expressão, Luiz, porque às vezes você é valente do homem, mas não valente do eterno. Porque quando eu e você, a gente recebe esta posição da parte de Deus, pode ficar tranquilo, que os teus pedaços não cairão pelo chão, aleluia. Porque Deus restaura, Ele rejuvenesce, aleluia, o fraco, cansado, caído, e coloca em pé para glorificar o seu nome. E Davi disse, quando ele vai obedecer o seu pai Jessé, levar alimento para os seus irmãos que estavam em batalhas. Mas ele chegando próximo ao arraial, ele ouviu uma voz. Então logo ele perguntou, mas quem é esse que está afrontando o exército de Deus Todo-Poderoso? Então logo os seus irmãos o repreenderam. Não, Davi, volta para a tua casa, vai tomar conta daquelas poucas ovelhas que deixasse lá no deserto. Quantas vezes você tentou caminhar e o sistema às vezes não deixa? As inquietações muitas das vezes não deixam com que nós caminhamos.
na presença de Deus. São os problemas, são os disse-me-disse, são os escândalos, mas em nome de Jesus, Ele não escandaliza ninguém. Eu posso me escandalizar nele, mas Ele não veio para escandalizar, não. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E Davi, ele pediu para que alguém o conduzisse até o rei, porque essa voz eles já tinham ouvido durante 40 dias e 40 noites, Luiz. Todos os dias o gigante aparecia e zombava deles. Vocês, companhia de Israel, quem é de vocês aí que vai lutar comigo? Ó irmãos, quantas vezes o inimigo, com as suas astúcias, tem zombado, muitas vezes, do povo de Deus. Por quê? Porque o povo às vezes não toma uma postura, aleluia. O povo às vezes não se coloca na posição que Deus quer. Porque se você for analisar, eu perguntei para a senhora Valéria hoje, qual o motivo que tomaram a arca do concerto? Eu já ouvi alguém dizer, mas não com base nas escrituras. Será porque tomaram a arca do concerto, irmãos? Será quando o inimigo invade o nosso palácio? Será quando o inimigo toma o que é nosso? Por que será? Fazemos uma reflexão e logo nos encontramos porque o inimigo achou uma brecha, Manuel, para invadir os nossos muros em todas as áreas. Porque quando Sambalate, Tobia e Gesem tentou persuadir o meu irmão Neemias, Neemias reparou as brechas, Luiz. Neemias fechou as fendas, os buracos, tapou tudo e disse: aqui não, inimigo, aqui você não vai entrar não, porque a mão de Deus é contra vocês. Aleluia. E Davi, eu fecho aqui a minha escritura. Davi foi conduzido até a presença do rei Saul. E quando chegou lá, Saul disse: ô Davi, que história é essa agora? Você está desafiando os seus irmãos? Você está desafiando o exército, o meu exército? Aí ele disse: Luiz, mas porventura, rei, eu não tenho toda essa autonomia? Aí ele disse: mas por quê? Será que tu não sabe que há 40 dias o filisteu, ele está nos desafiando? Horas, irmãos, que prazer, que vitória, que vantagem você tem se você partir para a eternidade perfeito, fisicamente perfeito. Mas quando o Senhor o chamar você, qual o galardão que você vai receber? Então, melhor é que você resista a algumas investidas satânicas, para que você possa entrar no gozo eterno e ouvir a voz do Eterno. Obrigado, filho. Obrigada, filha. Você sofreu, mas foi fiel até a morte, então eu dar-te-ei a coroa da vida. E Davi disse: o rei, não se perturbe, porque o teu servo vai lá e mostrará para esse filisteu que há um guerreiro em Israel. Oi, irmão, que coisa é essa? Muitas das vezes, para você ser um conquistador, você tem que guerrear, irmãos.
Você tem que vencer batalhas, lutas. Por quê? Davi, para chegar onde ele chegou, ele disse para o rei Saul. Quando Saul disse: Davi, tu ainda é uma criança, tu és um bebê, um menino. Aquele homem, ele já nasceu na guerra, Davi. Olha, Davi, tu não vai nem dar um lanche para aquele homem. Então, as palavras do homem de Deus, as palavras da mulher de Deus, ela tem autoridade. Assim como o escritor aos Hebreus 4:12 disse que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Disse Davi para Saul: olha, Saul, eu vou lhe contar uma historinha. Sempre tem alguma historinha, não tem? Davi contou uma historinha para o rei Saul que ele ficou perplexo, estarrecido, não acreditou nisso. Ele disse: olha, um certo dia, quando eu tomava conta das ovelhas do papai, veio um urso. E depois que eu matei o urso, eu acho que ele tinha alguma coisa combinado com um leão, que ele enviou um leão. E eu matei os 2. Então fique sabendo, rei, que eu irei e vou enfrentar esse incircunciso que está há 40 dias desafiando o Deus da glória, e ele me dará esse incircunciso em minhas mãos, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Irmão, que palavra foi essa? Eu acredito que Saul estava com medo, mas aí ele criou coragem. Ele deve ter falado: mais um que vai morrer. Por quê, queridos? Existem coisas que você tem que realmente tomar uma atitude, tomar uma decisão. Davi foi esse que tomou uma decisão correta. Davi foi esse que tomou uma atitude certa. E muitas das vezes nós ficamos em cima ali, do muro. Não, em nome de Jesus, não temos para onde irmos. Nós temos que seguir em frente. Porque tudo que Davi fez, Deus o livrou, Deus o guardou. Quantas vezes Saul tentou tirar a vida do rei Davi? Mas hoje nós lemos aqui no Salmo: o que darei eu ao Eterno por todos os benefícios, pelos livramentos que Ele me deu? Irmãos, eu pergunto para ti: o que você dará ao Senhor essa noite? O que nós daremos a Ele essa noite? Porque se você está vivo, então isso é uma vitória. Se você olha e consegue caminhar, andar, glorifique ao Pai. Porque tantas pessoas queriam estar no nosso lugar, mesmo cansado, fraquinho, mas caminhando, glorificando a Deus. Porque é através do Rei da Glória que nós chegaremos àquele lugar que Ele já decretou. Está decretado, Luiz, em nome de Jesus. Você não passará nem um tio daquela risca que Ele demarcou. O Luiz vai até aqui, então o Luiz vai ficar aqui. O Moisés não passa, também não passa, porque foi ele que determinou. Ele já notificou no seu caderno eterno que eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Uma forte salva de palmas para o Senhor. Irmão Moisés, pega o seu violão aqui. Aleluia, Jesus. Louve esse hino com a fé que está no seu coração.
Ele é que enche a sua casa de bênção e alegra o seu coração. Senhor, que enche a minha casa de bênção e alegra o meu coração. Senhor, Tu és o Deus que santifica em minha vida. Tu és o Deus de Abraão. Mais uma vez. Senhor, que enche a minha casa de bênção. Obrigado, Senhor. E alegra o meu coração. Senhor, Tu és o Deus que santifica em minha vida.